Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo à minha cozinha e hoje eu quero preparar junto aqui, mostrar para vocês como eu preparo um bolo de encomenda aqui que eu vendo para servir até 30 pessoas. Essa forma é de 23 por 33, tá? E eu vou preparar um vídeo para deixar da receita dessa massa aqui. Vou virar o bolo aqui, costumo virar num papel toalha e também estou usando o fundo de uma forma para rocambole. E aqui eu vou preparar já o recheio de maracujá. Vou pesar aqui, mas geralmente eu até coloco no olho a metade de uma caixinha de leite condensado, ou seja, 200 gramas, tá? E 100 gramas de creme de leite, ou creme culinário, no caso que eu tô usando aqui, que também dá super certo. 100 gramas, passou um pouquinho, não tem problema. E eu vou colocar aqui também metade de um saquinho de suco de sabor abacaxi. O saquinho vem geralmente com 25 gramas. Então aqui, ó, eu já tenho a metade que já estava guardado, que eu já tinha usado, né? A metade aqui deu 13 gramas e é isso mesmo, 12,5. A balança pra gente saber a quantidade certa ajuda bastante, mas se você não tiver, vai ter que ser no olho mesmo, a metade de um saquinho, tá bom? E eu coloco pra bater aqui somente assim, quando eu perceber que já o suco já misturou bem, tá? Com o leite condensado e o creme de leite. E olha só, fica um creminho assim bem homogêneo, tá? E aqui eu faço o seguinte, às vezes quando eu tenho uma sobrinha de chantilly batido, eu aproveito aqui. Quando a gente trabalha, a gente sempre tem uma sobra, tá? Então a gente tem que aproveitar. Tava no saquinho aqui, vou colocar a quantidade de chantilly. É muito assim, não tem como dar uma precisão, porque às vezes precisa de um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Eu uso este chantilly. No caso, como eu aproveitei um pouquinho aqui que eu tinha na geladeira, cerca de, sei lá, umas 50 gramas, né? Acabei nem pesando. Mas aí eu coloco para bater um pouquinho. Coloquei aqui no copo medidor 250 ml do chantilly sem bater. E eu vou colocando aos pouquinhos, tá? Com a batedeira na velocidade média. Coloca um pouquinho, deixa bater, coloca um pouquinho. E até ficar no ponto firme. Né, que você desliga, levanta o batedor e você vê que tá numa textura firme, tá? Eu vou mostrar pra vocês logo. Então esse é o processo, tá bom? Nesse recheio eu uso o suco de saquinho porque geralmente o pozinho que eu uso pra fazer o recheio de morango, limão, maracujá não tem do sabor abacaxi, então tem que usar de suco mesmo, tá? E como o suco já tem açúcar, por isso que eu até coloco a metade nessa quantidade de receita, tá bom? Explicando pra vocês. Mas fica super bom, tá? Fica muito gostoso mesmo. E aí, olha só, vai batendo. Chega uma hora que você vê se tá na textura, olha só como sai firminho. E a tendência, depois ele fica até mais firme, tá? E na geladeira também, esse é um bolo que a gente sempre deixa na geladeira, tá? Geralmente não é um bolo para ficar horas e horas na mesa do cliente, é mais para servir, então é perfeito esse recheio, ok? Olha só, delicioso, maravilhoso, fica super suave. Aqui eu tenho um potinho de 400 gramas e mais um pouquinho aqui que vai dar equivalente a 500 gramas. Ou seja, eu cozinho o abacaxi nos pedacinhos com um pouquinho de açúcar, congelo e quando eu preciso eu faço isso, eu descongelo no micro-ondas por 1 minutinho. Às vezes quando eu lembro eu tiro um pouco tempo a mais, que nem precisa colocar no micro-ondas. Aí eu coloco numa peneira para escorrer a água, tá? O suquinho, porque se eu prefiro usar sem, no recheio não tem como usar, senão vai ficar, vai complicar. E aí deixa escorrendo ali enquanto eu preparo os outros processos aqui. Aqui eu tô fazendo uma caldinha, tô colocando equivalente mais ou menos 2 colheres de leite condensado e completo com mais ou menos 600 ml de água. Essa é uma quantidade
meio no olho, tá, gente? Eu não gosto de fazer uma calda muito doce, então vocês viram que para a quantidade de água tem bem pouquinho leite condensado. Vou colocar numa chuquinha aqui que ajuda bastante espalhar a caldinha no bolo, tá? E se sobrar caldinha, uma dica, pode congelar, tá bom? Se você não for usar para outros bolos, tal, você pode colocar num copinho e congelar para usar a próxima vez, tá bom? Se sobrar. Aqui a forma já lavada, que eu cortei o bolo e faço isso aqui, ó. Saquinho de embalagem, eu rasgo, né, para ele ficar maiorzão, não precisa ser fechado, e eu faço isso. Aqui eu forro com 2 saquinhos e para cortar, olha só, eu vou circulando o bolo como se eu fosse demarcando onde eu quero. Essa massa parece baixinha, né, gente? Na verdade é baixinha, mas vocês vão ver que dá para cortar assim 2 partes, tá? 2 vezes para dar 3 partes. Olha só. E eu vou colocar na forma aqui. E eu gosto de colocar no fundo de uma forma de rocambole que ajuda na hora de virar, de cortar. Fica bem legal, bem mais prático, tá bom? Mas você vai se adaptando como você achar melhor. E aqui eu vou regar essa primeira parte da massa aqui com a caldinha. Eu sempre gosto de começar regando nos cantinhos, né, nas laterais, e depois eu vou regando no meio. E a gente vai percebendo, com a prática a gente vai vendo que tá tudo molhadinho, mas às vezes, depois quando desenformar, vocês vão ver também que eu percebo que precisa molhar só mais um pouquinho, aí eu dou um retoque no final na parte de cima, tá bom? Aqui eu vou colocar a primeira camada de recheio de creme de ninho, na verdade creme de leite em pó, que eu não tô usando ninho. Esse recheio eu vou passar em outro vídeo também, tá bom? E eu gosto de intercalar esse bolo com esse creme e o mousse de abacaxi, tá? Eu prefiro, eu acho que fica mais suave, tá bom? Mas se você quiser fazer as 2 camadas de abacaxi, é só fazer a receita 2 vezes, tá bom? A receita de abacaxi é equivalente para uma camada só, ok? Esse recheio é maravilhoso, combina com todos os recheios, com tudo quanto é tipo de frutas. E eu uso bastante ele, tá bom? Então eu vou passar pra vocês detalhado em outro vídeo. Na verdade eu até passei, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo dele, tá bom? A segunda parte do bolo é da mesma forma, você vai cortando em volta, demarcando. Aí depois, se precisar, passa a faca mais no meio pra tirar tudo. E aí, ó, só colocar aqui, molha. Só toma cuidado de não molhar muito essa parte do meio, que é mais delicado. E agora sim, com o recheio de abacaxi. Vai espalhando, coloca as colheradas e vai espalhando. E vocês estão vendo que fica numa textura bem legal. E vão ser 2 camadas de recheio bem farta aqui, ó. Eu tô colocando tudo aqui. E agora, olha só, o abacaxi já coado, vou colocar os pedaços de abacaxi aqui, olha, espalhando com cuidado. Coloca uma colherada, dá uma espalhada. E essa quantidade deu certinho pra espalhar nessa camada de recheio aqui, tá bom? Prontinho aqui. Agora eu vou colocar a próxima camada de bolo. Vou mostrar pra vocês, às vezes, uma sofrência que eu tenho na última camada. Olha só, às vezes ela gruda um pouquinho, eu tenho que virar com cuidado do papel toalha. Viro de novo, aí eu percebo que tá querendo quebrar. O que que eu faço? Eu não tenho um salva-bolo que existe, né? Eu pego 2 pratinhos de isopor, que eu sempre uso, às vezes, para embalar bolo ou fazer torta, né? E aí eu pego dois pratinhos com o auxílio, pego a massa e fica mais fácil de colocar na última camada, tá bom? Então fica a dica aí.
E aí, olha só, a última camada aqui, eu coloquei só um pouquinho da aguinha do suco na última camada. Eu não gosto de molhar todas as camadas aproveitando a água do abacaxi, tá bom? Esse é um detalhe meu, tá? Eu prefiro molhar só uma das camadas para deixar acentuado a parte que eu recheei com abacaxi, tá bom? E olha só, eu vou levantando o saquinho aqui, olha, para ajudar a molhar o bolo, para não transbordar. E o saquinho, ele vai me dando um suporte aqui, olha, eu vou subindo e vou molhando. E aí eu puxo bem, porque vocês viram que ultrapassou, né, do tamanho da forma. E fica super certo. Pego o outro saquinho, cubro, para deixar bem protegido aqui e levo para gelar. Gosto de fazer de um dia para o outro, mas se você precisar no mesmo dia, umas 3 horas já é suficiente para você cobrir, tá bom? E agora aqui, vou mostrar que eu reforço as bandejas que eu uso com um pedaço de papelão. Na verdade, essa bandeja aqui já é bem reforçada porque não tinha a da mais simples que eu costumo comprar. Mas mesmo assim, vou mostrar pra vocês que eu gosto de colar um papelão por baixo, tá? Pra deixar bem mais firme. Pra cobrir o bolo, eu vou bater aqui o chantilly. Gosto de usar dessa marca aqui, amo essa marca. Então, geralmente eu gosto de bater de 500 a 500 ml, só se tiver um pouquinho, como no caso aqui, olha só, se tiver um pouquinho só, aí eu coloco sim para bater, mas se a caixa estiver fechada, eu gosto de bater por vez 500 ml, tá? Também nessa quantidade eu vou colocar 2 colheres de sopa de leite em pó, que dá um saborzinho especial no chantilly. Bato a mão primeiro para dissolver o leite em pó e coloco para bater na batedeira, tá? Para virar o bolo, sempre dou uma limpadinha na bandeja que vem da loja, né? Às vezes tá empoeirado e tal, então sempre é bom cuidar. Tiro o saquinho, esse saquinho às vezes não, sempre dá para aproveitar, guarda num potinho. E aí, esses outros eu acabo descartando, jogando fora, lógico. E aí, olha só, você abre, dá uma conferida, né? Lembra que eu falei? Eu dou uma conferida se tá bem molhadinho. Viro o prato mais ou menos centralizando aqui. Levanto até o meu olhar, que não dá pra vocês verem, mas eu levanto. Aí eu viro na mesa. E mesmo aqui, dá pra dar uma ajeitada se ele não tiver centralizado. Olha só, dá uma empurradinha mesmo nessa hora aqui que dá pra arrumar assim. Tira a forma com muita facilidade e dá uma centralizada se preciso. Retira os saquinhos e esses saquinhos a gente pode jogar fora que não tem jeito de aproveitar. Nessa parte aqui que eu falei pra vocês, ó, essa parte de cima, visivelmente, eu não sei se dá pra vocês verem, que dá pra ver algumas partes manchadas. Então, dá pra ver que precisa dar uma olhadinha a mais. Então, a caldinha que tava na geladeira, vou e pego e molho nas partes que eu vejo que precisa aqui, tá bom? Então, porque bolo seco ninguém merece, tá? Dou uma limpadinha em volta, se preciso, sempre é bom lembrar, com o papel toalha, tá? Gosto de fazer assim. Agora com o chantilly batido, essa textura aqui, olha só, a gente vai cuidando. Se ficar muito passado o ponto, você hidrata ele com um pouquinho de água gelada ou com um pouquinho de leite condensado, tá? Então, com uma espátula simples, eu vou colocando as quantidades e espalhando no bolo. Pode espalhar uma quantidade até generosa, porque depois você pode tirar o excesso nivelando o bolo, tá? Em volta eu gosto de passar uma camadinha bem fina e depois, se você for fazer, você vai escolher se você passa uma camada um pouco mais para cobrir, ou você, dependendo do trabalho com bico, essa camadinha fina é suficiente, tá? Então, vai fazendo assim até você cobrir todo o bolo. A espátula que eu vou usar aqui para alisar essa daqui simples, né? Eu tenho essa outra amarelinha ali,
mas às vezes eu uso, às vezes eu não uso, então eu gosto, na verdade eu me adapto mais com essas menores. Eu tinha uma menor que eu chamava de colher de pedreiro, mas ela estragou e tô usando essas daqui. Então você vai alisando, puxando, né, da beiradinha pro meio, e aí você vai percebendo, você vai dando uma olhada de longe e vai percebendo que o bolo está reto no seu próprio olhar. É assim comigo, tá? E vai com muita calma, com muita delicadeza, com a mão levinha, você vai conseguindo alisar, tá? Tanto as laterais como em cima. Para escrever no bolo aqui, eu vou escrever parabéns, eu vou usar uma misturinha que eu gosto de fazer de doce de leite com chocolate em pó e creme de leite até ficar num fluido que eu gosto, que aí eu faço o teste no pratinho de isopor, vocês viram aí, que dê para escrever. Mas mesmo assim aconteceu de eu fazer o risquinho do P ali e não ficar do jeito que eu quero. Tirei com uma espátula, vou passar um pouquinho mais de chantilly, vou dar uma alisadinha, vou arrumar ali. Já aconteceu de escrever toda a palavra e ter que limpar, sim, isso acontece, tá? Vou fazer o teste aqui, eu coloquei mais 3 segundos no micro-ondas porque essa misturinha estava na geladeira que eu tinha feito, tá? Então na geladeira ele fica firme, então para ficar mais temperatura ambiente, fica melhor para escrever. Então, olha só, eu gosto bastante dessa misturinha para escrever, acho que fica bem legal, bem gostoso para escrever, tá bom? E aqui, numa vasilhinha, eu vou experimentar fazer a caldinha do caimento com o próprio chantilly, tá? Tô colocando 2 gotinhas de corante amarelo gema e o chantilly, como eu usei todo, vocês viram aí, eu deixei descansando, né, virado, então tinha um restinho do chantilly sem bater. Vou colocar aqui, aproveitar, a gente tem que aproveitar tudo, né, gente? Vou misturar. E aí com a caldinha de leite condensado com água também vou aproveitar aqui e vou colocando aos pouquinhos até ficar bem fluido. Se você não tiver restinho de caldinha, pode ir colocando leite condensado e água gelada, tá? Ou só leite condensado, se você assim preferir. Eu acho que com a água gelada e leite condensado economiza bastante o leite condensado, que você não precisa colocar tanto leite condensado. Aí você vai colocando até ficar molinho, uma textura molinha, que dê pra gente colocar num saquinho e a gente perceba que vai dar pra fazer um caimento, fazer um drip, né? Coloquei no saquinho aqui e vou fazer uma abertura numa pontinha do saquinho. E aí eu vou mostrar pra vocês aplicando em volta do bolo. Olha só, uma pontinha bem pequena, não tão pequena, mas também não tão grande, tá, pessoal? E bem de pertinho aqui, vou mostrar pra vocês, bem na beiradinha do bolo, você vai com a ajuda do saquinho, olha só, espalhando e vai deixando cair na onde você quer que caia mais, olha só, e com a própria ajuda do saquinho, você vai modelando as gotinhas caindo aqui, tá? Eu particularmente poderia ter deixado um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais molinho, mas de experiência aqui eu gostei bastante de aproveitar a própria caldinha aqui do chantilly e fazer esse detalhe dos lados. E com a sobrinha do chantilly colorido ali, eu vou colocar um pouquinho mais de chantilly branco, vou mexer e vai dar sim a textura de bico, tá? Vou usar um bico aqui simples, bico pitanga, vou colocar num saquinho um pouquinho maior dessa vez, coloco com cuidado numa das pontinhas, corto somente um tamanho que dê pra encaixar o bico aqui, tá bom? E vou colocar o chantilly aqui pra fazer uns detalhes em volta do bolo aqui, tá bom? Com o chantilly no saquinho, dou uma ajeitada aqui, puxo a outra ponta, né, do saquinho. E agora a gente vai fazer os detalhes em volta do bolo. Vou fazer uns movimentos como se eu estivesse fazendo um ponto de interrogação e depois faço ele ao contrário, tá? E aí eu vou fazendo isso em volta do bolo todo.
Se você tiver dúvida, faz o teste num disquinho de isopor antes de você fazer no bolo, tá? Aí você pratica. Aqui é uma sugestão, você pode fazer o trabalhado que você quiser, tá bom? E na beiradinha também eu fiz da mesma forma, tá? E ficou dessa forma aqui. Pra dar um detalhezinho, pra não ficar tão assim amarelão, eu vou colocar uma pitanguinha só numa pontinha de cada lado. E agora eu vou colocar uma cereja em cima. Cereja sempre dá um toque em qualquer bolo, né? Independente do recheio que a gente usa. E aí eu vou colocar uma cereja, e se você tiver um pezinho de hortelã, se não tem, cultiva aí, que a gente sempre usa uma folhinha de hortelã e dá todo o charme aqui no bolo. Olha só, pega uma folhinha, coloca junto com a cereja aqui e pronto, já deu outra cara no bolo aqui, tá? Mas lembrando que essa é uma sugestão, tá? Esse bolo foi uma encomenda que eu fiz. O vídeo ficou sim um pouco comprido, mas não tem jeito de passar em 5 minutos alguns detalhes, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu curtir no vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!